Fala aí, galera, nós somos os 3 pontos. Eu sou o Regis. Sou o Abel, jornaleiro. Eu sou o Luan. E hoje o assunto é colecionismo raiz versus colecionismo Nutella. Ah! Você descontrolou, ele não tomou os remédios, entendeu? Então se prepare que esse vai ser um violento tópico. Ah! Queridos fãs do 3 pontos, estamos nós, agora estou mais calmo, estamos nós conversando sobre o colecionismo e o assunto era colecionismo raiz e colecionismo Nutella, porque muita gente pega e coleciona formato, mas não coleciona história. Então a gente vai tocar nesse assunto, começando com a opinião do meu querido Regis Correga. Que eu vou falar. Tinha falado agora há pouco e teve que cortar, eu vou falar de novo agora. Se interromperam. Cara, eu acho que muitas vezes, assim, ó, muitas e muitas pessoas estão pegando mais pelo formato, mas eu acho que em certo ponto isso é válido, entendeu? Porque assim, tem histórias antigas, como por exemplo, A Morte do Superman, o Batman Cavaleiro das Trevas, A Última Caçada de Kraven, que é o que a gente vai falar mais especificamente. Isso. Que eles foram lançados em compilados individuais, entendeu, deles. Só que tem muito material que tu tinha antigamente, que tu vai pegar a leitura e é assim, tu tá lendo uma história do Wolverine, ela foi publicada na edição dos X-Men, no fundo da edição dos X-Men, episódio número 1. O episódio número 2 dessa revista era publicado no Flash número 50. Bem certinho. Entendeu? Não. Eu tô dando um exemplo, tô só brincando. Era publicado em outra revista. Sim, ele era fragmentado. Sim, tu tinha que ter uma coleção mais abrangente. Claro, aquilo ali claro. era um negócio que, sinceramente, pra mim, aquilo me incomodava. Sim, Entendeu? isso aí era o formato que a Abril fazia. A Abril fazia isso, mas a Panini também faz isso até hoje. Uma cliente esses dias veio comprar X-Men e ela tava lendo uma história da vampira. Aí a história da vampira tava no título do X-Men e a sequência da história tava nos Vingadores. Mas isso aí é uma jogada de marketing que até agora todas as editoras, Abril e Panini, que foram as principais dos últimos 30, 40 anos, fazem, que é pra poder vender todos os títulos possíveis. Isso é uma jogada pra vender. É injusto? É. Tu não faz Vingadores. A pessoa quer ler uma história da vampira, mas tem que comprar um Vingadores. Aí a vida fazer o quê? Não tô nem falando a respeito assim, do formato da coisa, tô falando mais a respeito pra ter o formato na coleção mesmo, entendeu? Entendi. Muitas vezes, como o Monstro do Pântano, o Monstro do Pântano tem edições dos Novos Titãs pra ter a coleção completa, entendeu? Claro. Daí isso aí eu acho que é um pouco, não é que desvirtua a coleção, mas fica um negócio mais organizado, mais bonito, sendo publicado individualmente. Claro. Entendeu? Mas assim, só isso aí que eu acho que é uma gafe não, uma falha nas publicações antigas. Tá. Mas o formato entre capa dura, capa cartão, ou o formatinho, ou o formato americano, isso aí pra mim não influencia. O que tu acha, Lô? Tua opinião? Cara, eu acho que o que mais é relevante nesse aspecto, desse assunto, é a questão da praticidade para quem coleciona. O formato, tu diz? Não, a praticidade é a praticidade para tu ter a história, por exemplo, numa capa dura, numa edição definitiva. Claro. Eu acho que é muito isso que o Regis falou. Antigamente as histórias elas iam muito fragmentadas. Sim. Mais pela Abril mesmo também, Claro, né? claro. Eu acho que tem como exemplo disso também um pouco da Queda do Morcego. Eu lembro Sim. que, uma época atrás, a gente foi juntar a Queda do Morcego pra pegar a história integralmente. A gente teve que fazer uma... São 44 edições, ela começou na Liga da Justiça e Batman. Começou na Liga da Justiça e Batman, depois teve Batman, mas só que ela era fragmentada em Liga da Justiça e Batman. Ela era fragmentada em 2 títulos. Pra quê? Vender os 2 títulos. Mas isso é uma jogada pra tentar vender o máximo de revista possível. Entendeu? É ruim, mas é uma forma que o mercado editorial brasileiro encontrou para sobreviver e tentar vender o máximo possível. Mas eu vou entrar num tópico do assunto que é um pouco alarmante no colecionismo, que é o seguinte: olha só, eu tenho em mãos aqui, ó, uma edição mensalzinha do Homem-Aranha, número 94, que tem uma história do Wolverine e do Homem-Aranha que é genial, é muito boa, bem desenhada, um baita roteiro, que é o Homem-Aranha e o Wolverine na antiga União Soviética, o Muro de Berlim ainda estava erguido. É uma história de espionagem, cara, isso aqui é genial. Se um cara chega pra mim hoje aqui na loja e me pede uma indicação de uma história do Homem-Aranha, eu indico um fã mais novo, o cara não leva. Por quê? É formatinho, entendeu? Que é o caso do Wolverine. Saiu o filme do Wolverine, saiu o filme do Logan esse ano agora. Aí muita gente veio me pedir indicação de material do Wolverine. Eu não indiquei, mas eu já indiquei material formato americano, assim, que não é capa dura, e os caras não levaram porque não era capa dura. Então o que acontece? Os caras não estão levando o conteúdo do material, os caras estão levando o formato. Ah, foi uma bonita na estante, beleza, cara, mas aí tu vai deixar dele um material legal, um material tribom, porque ele não é capa dura. Mas isso tu vem o colecionismo verme, né? Por exemplo, vou dar um exemplo. Um conhecido meu que é eu mesmo.
o seguinte, eu tenho a coleção da Salvage de capa preta, até o número que foi lançado eu tenho ela completa. Uhum. Eu sei que eu não vou ler a metade daquela coleção. Uhum. Eu tenho por causa da lombada. Entendeu? Entendi. Daí se o cara parar e analisar friamente, é uma situação que o cara faz por deixar bonito, pelo colecionador. Não, mas aí é diferente, É uma Regis. situação... Tá, mas é diferente porque tu tá colecionando uma coleção. Mas não é um material coleção, interessante cara. totalmente, entendeu? Não, Ele claro tem que que começar não. a coleção esses dias. Eu acho que essa coleção da Salvat, a da Egomosa, eu acho que é melhor ainda em termos de qualidade, entendeu? Uhum. Tu diz de... Dos títulos. Nossa, o que saiu, o material que foi Eu selecionado. acho assim que tem bastante, só que tem muita coisa que fica devendo na coleção, entendeu? Entendi. Que se tu procurasse em outros formatos, tu também conseguiria e não precisaria ter o extra, entendeu? Claro. Não, tipo, tem coisas ali que estão sendo lançadas que já foram lançadas há um mês atrás. Sim. E eles estão relançando, entendeu? Então, mas outros materiais. A gente entra naquele negócio do colecionismo saudosismo. Isso aqui é o formatinho do Superman, da morte do Superman. O primeiro formatinho que saiu no Brasil, na verdade, isso aqui é a segunda edição. A primeira edição ela vinha com S metalizado. Essa aqui foi a segunda impressão que vem sem S metalizado, é mais comumzinha. Foi que eu tinha em mãos e trouxe. E tem caras que compram esse formato, mas também compram o capa dura definitivo. Por quê? Aqui saiu um compilado que não foi publicado aqui. Aqui saíram as 7 edições comuns, que foi a primeira versão que saiu lá nos Estados Unidos, os 7 capítulos, que é a luta dele com o Apocalipse e a morte. E nessa edição definitiva, que também foi lançada nos Estados Unidos depois que saiu as 7 primeiras, entrou um monte na trama entrou um monte de coisa ali, tipo a Lois investigando o negócio do Cadmus, no meio da história, que ficava uma coisa meio destoada, tirava a dramaticidade. Saiu numa edição definitiva depois, toda ela num compilado. Aí a Panini lançou, recentemente, em 2 edições, essa aqui definitiva. Mas o fã, muitas vezes, o cara da antiga que tem esse formatinho, ele não se desfaz dele e compra esse aqui também. Pra ter os dois formatos. Mas é mais por um valor nostálgico, né? Exatamente, é o saudosismo que a gente chama. Pô, o cara comprou isso aqui na época que saiu na banca em 90 e poucos, que foi um frisson, imagina, a morte do Superman, um acontecimento da década de 90, por assim dizer. E aí o cara, não, vou me desfazer no meu formatinho, mas vou comprar a edição definitiva. Esse é aquele tipo de colecionismo que o cara quer ter tudo que tá saindo, todos os formatos, né? Mas eu acho que a gente tem que ressaltar também o caminho inverso, né? O cara não pode ser, como tu disse, por exemplo, de uma forma total Nutella, por comprar só capa dura, Claro. só lançamento assim, e o cara também não pode ser, tipo, de forma totalitária saudosista. O cara não pegar... Se o cara tem grana, pode! Também. Entendeu? Se o cara quer investir na coleção... Não, mas apesar que eu acho que o material mais antigo, por exemplo, o formatinho, esses formato americano, são mais baratos que esses capa dura, entendeu? Que esses relançamentos e tudo mais. Depende. Então, assim, eu acho que o ideal não é tu não ser nenhum extremo, nem do tela, digamos assim, nem de saudosista. Não, né, é que a gente tá falando assim, o ideal seria o Essa- cara pegar pelo conteúdo. Pelo do material, conteúdo, não pelo pelo conteúdo, formato, pelo formato, cara. exatamente. Cara, eu conheço caras que vê aqui na loja que, tipo, tá sendo esse renascimento. Aí o índio começou a fazer desse renascimento, tá gostando, tá legal, mas aí por uma questão A ou B, ele parou de fazer renascimento porque ele pega e fala assim, não, cara, eu vou esperar sair em capa dura. Entendeu? Uma coisa que muita gente não sabe é que se o mercado mensal não é fomentado, dificilmente eles vão lançar o capa dura depois. Se a venda do mensal começa a ficar ruim, dificilmente a Panini vai lançar um material de luxo depois. Lá nos Estados Unidos, a gente não mora nos Estados Unidos, mora no Brasil. Mas lá sai tudo quanto é formato, mensal, TP, que é o capa mole, capa dura, ônibus, que é tudo, é o compilado. Lá sai uma porrada de formato diferente, isso desde que o quadrinho é quadrinho, cara. Desde a década de 40, entendeu? Já sai assim lá, tira de jornal, sai em jornal. E aqui não, aqui sai atualmente só formato americano, encadernado e capa dura. São só esses 3 formatos que tem no Brasil. Só que muitas vezes o cara não compra o material que Não, ele quer. dentro do Cavaleiro das Trevas 3 tem formatinho também. Tem aquele pequenininho, né? Desenhado pelo Papito Frank Miller. Tá adorando essa Grande artista. Aí então, mas aí, cara, o que a gente tá falando é que muitas vezes os caras deixam de pegar um material legal porque ele não tem um formato de luxo. Só que dentro desse conceito eu acho que existem 2 tipos de pessoas que a gente tem que ressaltar aqui, tá? Tá. O primeiro é o cara que conhece o conteúdo da história, ele conhece, ele é um colecionador, tipo, digamos, não precisa ser antigo, é um cara que sabe o que tá comprando e é optativo ele ter uma edição capa dura, uma edição de luxo, é uma questão opcional. Eu acho que daí tem que respeitar, entendeu? Claro. Porque o cara conhece o conteúdo, ele sabe o que ele tá comprando. Claro. Só que por uma questão opcional, X ou Y, ele prefere a capa dura. Não. E o outro tipo, que é o cara que acho que tem que conscientizar, que é o cara que só pega justamente pelo formato sem ter noção do conteúdo das histórias. Mas entendeu? é isso aí mesmo. Tem esses 2 tipos de Tá, pessoas. eu digo assim, hoje em dia se tu chegar e eu te oferecer, eu quero comprar, deixa eu ver um material bem mediano aí.
Uma coisa bem mediana. É. Não, daí o cara diz, eu tenho esse material mediano em capa dura. E eu tenho a última caçada Crave só nesse formato, o cara leva o mediano em capa dura, entendeu? Mesmo que tu aconselhe. Esse é o segundo tipo Sim, mesmo que tu comissão aconselhe pro aqui. cara, a última caçada Crave é um baita do material. O cara vai levar o capa dura, entendeu? O cara vai É levar o esse capa tipo de dura. cara que Não, tem que ser conscientizado. mas eu não julgo o cara, que deixa de comprar as 3 mensais, tá? Que saiu o primeiro formato da caçada Quinzenais. É quinzenal? Não são mensais. Ah, me perdoa, não me corrija. Tá? que saiu quinzenal e quer levar o capa dura, porque digamos, eu vou vender isso aqui, digamos, por R$30, R$10 cada edição. Isso aqui tá R$30 capa dura, óbvio que o cara vai levar o capa dura. Não, mas daí é o mesmo material. Se eu Sim. falei um material inferior, ele leva Ah, material inferior. claro, material inferior. Mas aí a gente entra numa parte do colecionismo, a gente já falou do colecionismo Nutella, que é aquele cara que compra o formato e não compra o conteúdo. E a gente falou do colecionismo opcional, aquele cara que não compra mensal e espera sair em capa dura. A gente tem um caso recente que foi o Miracle Man. Não foi a gente estava conversando sobre o Miracle Man. O Miracle Man, muitas e muitas pessoas não compraram. Porque, como é que na verdade o Miracle Man, eu acho que ele também foi feito numa mensal muito de mau gosto, aquela mensal do Miracle Man. Cara, Ela papel mas offset, não, papel tipo offset assim, não é tão ruim. ela foi feita muito fina, ela foi feita pra se alongar, entendeu? Entendi. Ela podia ter sido 2 em cada edição, entendeu? Pra ser um negócio mais rápido. Claro. Ela foi feita já pra sugar mesmo, porque o autor do Miracle Man era o Alan Alan Moore, Moore. entendeu? Ele foi feito pra sugar o que deu. E a maioria das pessoas falava, eu não vou pegar, vou esperar ser em capa dura. Isso. E a Panini até então notificou que não vai ter Miracle Man em capa dura. Eles deram uma notícia que pela venda baixa, pela baixa venda do formato que saiu em 16 edições, eles não vão lançar o capa dura porque a venda foi baixa, entendeu? Porque toda questão de royalties também, negociação com a DC, uma porrada de coisa. Mas foi uma notícia até onde sei, até onde as fontes me falaram certa que não vai ser em capa dura. Ou seja, o cara compra a coleção, corre atrás agora da coleção, porque aí já entra uma outra coisa. E pelo fato dos caras não relançarem, quem tá vendendo provavelmente vai querer subir o valor, que agora ela não vai ser num outro formato. Tipo, é isso aqui, é o que temos pra hoje e já era. O valor é esse. Mas a gente entra numa outra parte do colecionismo, que é o quê? Formatos. Esse aqui é a Piada Mortal, uma obra do Alan Moore, mestre Alan Moore. E aqui é o Grandes Clássicos do Alan Moore, em que a Piada Mortal tá aqui também. É um apanhado de histórias do Alan Moore, que a DC lançou, que a Panini lançou num Grandes Clássicos, um compilado muito bom. Só que ela tem uma grande diferença. Uma vez eu estava conversando com um cara e ele ia se desfazer da Piada Mortal original dele, a graphic novel de 89 ou 90, se não me engano. Depois o cara bota uma chinca se eu tiver falado da data errada. E aí a Panini ia relançar a capa dura. Só que a capa dura, esse formato, tem uma diferença dessa, que é a colorização. A colorização, o Brian Bolland, que é o desenhista que trabalhou na obra, ele não teve na época a oportunidade de colorizar a Piada Mortal. Quem fez a colorização foi o John Higgins. E ele fez uma colorização muito berrante, uma coisa bem década de 80 e 90 mesmo. O quadrinho tava com aquela coisa de muita cor e muita cor e muita cor. Ela é uma história bem sombria. Aí quando deram a oportunidade dela ser reimpressa, o Brian Bolland teve a oportunidade de recolorizar ela toda. E ele fez ela num tom bem acinzentado, ele fez bem sombria mesmo, assim, tem cenas Que é na pegada da história, né? que é na pegada da história, tem cenas em preto e branco, e tem um tom de cor mais forte ali, um tom de cor mais forte ali. E um amigo meu, ele ia se desfazer, e eu falei pra ele, cara, mas tu sabe que a colorização é diferente, né? O cara, não sei, eu sim. Aí o que ele fez? Não se desfez da dele, mas comprou essa aqui porque o cara quer ter todos os formatos, porque querendo ou não, são formatos internos diferentes. É a mesma coisa que aconteceu com o Sandman, né? Eles recoloriram agora. A Panini recolorizou toda ela. Pra lançar definitivo. Alguma observação, meus caros colegas? Cara, eu acho que no momento é isso, só aconselhar alguns materiais aí que em qualquer material que tu pegue vai ser um material bom, entendeu? Aqui, ó. A Última Caçada de Crave, tanto em 3 edições quanto capa dura, só que eu acho que tá meio difícil de conseguir no momento. Qualquer um deles. E também tem na capa preta da Salvat. Vale muito a pena. Vale Algum material aí pra aconselhar aí, Lô? Deserto Secreto saiu uma minissérie em 4 edições. Não saiu em capa dura, uma das histórias mais incríveis do Superman. Ah, pode crer, do Kurt Busiek, Aham. isso aí. Tu não gostou? Não gostou, Não curti. acho Mas eu digo assim, é que tem muito material também, que isso aí é É uma do coisa que o morcego. cara que é relevante, que tem muito É. material bom, que o cara fica esperando sair em capa dura, o cara nem sabe se vai sair um capa dura, tipo os contos de Batman, entendeu? Show de Batman, conto pode de ver. Batman. Um material muito bom, material top de linha. Eu acredito que mais cedo ou mais tarde vai sair em capa dura, mas não tem uma previsão, Não, entendeu? não. Tem materiais que o cara podia correr atrás. Outra coisa que eu falar antes da gente encerrar, tradução.
Se vocês lerem esse Cavaleiro das Trevas aqui, vocês lerem esse Cavaleiro das Trevas de 87, que saiu aqui no Brasil, que quem fez a tradução foi o senhor excelentíssimo JP Martins, um cara, ó, um guerreiro das antigas, da época da Abril, que ainda trabalha pra Panini, a tradução é diferente. Diálogos do Batman são diferentes. Então tem caras que não se desfazem da versão original porque a tradução, claro, eu não li em inglês pra dizer não, mas tá próximo do inglês. Não li em inglês, isso é a tochação. Tá. Mas na época teve uma tradução mais próxima do original, do Frank Miller, e o JP Martins fez a tradução aqui desse material. E agora, quando saiu pela Panini, foi outro editor, não sei quem foi. Já tem que dar uma olhada aqui pro cara botar no notinha aqui de repente. E me falaram, porque eu não li a minha até hoje, não reli, na verdade. Me falaram que a tradução e os diálogos é completa, tem coisas que são bem diferentes do que são no original. Isso aí, cara, tem mas uma coisa que tu comenta a respeito do JP em si, que ele é meio louco. Ele puxa meio a sardinha pro lado dele, faz uma tradução meio... Teve aquele negócio do cinema, conta aí, ele faz uma tradução meio literal, a parte que ele acha cabível, entendeu? Diz que muitos personagens, assim, secundários, ele muda o nome pra JP também. Ele faz isso também. Não, tinha muita, na década de 80 teve muita piadinha interna entre eles na edição, tipo assim, tinha uma cena lá do Super-Homem andando num beco e tinha um cartazinho no muro, JP esteve aqui, então os caras botavam uns easter eggzinhos que a Abril não se importava, acho que os caras nem olhavam isso aí, eu acho, só queria saber da grana. Aí os caras eles faziam umas brincadeiras, mas determinadas obras não podia acontecer, por exemplo, no Cavaleiro das Trevas não tinha essas piadas, tipo, e lá em São Paulo tinha a Art Comics, que era a agenciadora de artista nacional para os Estados Unidos, e volta e meia eles colocavam aquelas mensagens subliminares assim nos cantinhos das edições, Art Comics e não sei o que lá, tipo assim, Boteco do Zezão, tá entendendo? Eles botavam essas tal, só que em determinadas obras não dava pra fazer isso aqui, o Cavaleiro das Trevas foi uma delas, tinha o Watchman também, não vamos botar Boteco do Zezão lá no muro que o Rorschach tá passando. Só pra contar essa história do JP, foi assim pra gente encerrar esse vídeo, ele tava fazendo a tradução do Prelúdio do Sandman, que são as 3 edições recém-lançadas do Sandman. Isso. E num diálogo entre o Sandman e a Morte chama o Sandman de Devaneio. De Devaneio. Que é uma... cara, eu li e eu não me lembro disso aí. Tá lá? Uma realidade que eles dois são tipo uns gatos. Ah, tá. Na verdade são 3. Não é com a Morte, é com Destruição. Ele tá conversando com o Destruição. E o Destruição chama ele de Devaneio. Daí o que acontece? O Levi Trindade, se não me engano... Não foi o Levi, foi o Sidney Guzman, cara. Sidney Guzman ficou revoltadíssimo que aquilo não fazia parte da tradução original. Isso. Só que assim, ó, se tu analisar friamente, dessa vez pra mim ele deu uma das bolas mais dentro possível. Porque todos os perpétuos, os nomes deles em inglês, começam com a letra D. Originalmente, isso aí o cara faz uma leitura, muitas coisas o cara não sabe se é realidade ou não. Originalmente os perpétuos iam ser mais personagens. E muitos deles, o Neil Gaiman, grande Neil Gaiman, cortou por causa que não começavam com a letra D, entendeu? O tempo que agora que é o, não vou dizer quem é o tempo, que foi introduzido mais recentemente nas histórias do Sandman, era para ser um irmão do Sandman e não foi irmão do Sandman por causa da letra D, não começava. E agora que ele fez como Devaneio, ele fez a tradução livremente. O Sandman é chamado por diversos nomes, entendeu? Eu acho que Morfeu, o Lorde Mudador, tem um monte de nome. Não teria problema, entendeu? Só que o pessoal levou a mal. Deu uma discussão feia no Facebook lá, se vocês catarem lá a discussão, não vão achar que isso deu uma treta muito grande quando ainda estava sendo publicado a edição. Sim, foi na edição, acho que foi quando lançaram a edição 1 que deu o problema. Deu a treta. Só que se não me engano é na edição 2 que tem essa... Deu pano pra manga, Uma galera foi lá, uns aplaudindo e outros apedrejando. A opinião de vocês sobre o caso? Cara, como eu falei, devido à letra D, eu te digo assim... Não interfere na história. Não interfere na história, só que se tu perguntar, isso eu tenho certeza que se tu perguntar pro Neil Gaiman, o Neil Gaiman vai concordar, porque se ele excluiu personagens, por causa que não tinha o nome da letra, não tinha a letra D pra ele botar no nome, e o cara conseguiu enquadrar um nome como com D, com um personagem que em português não tem o D. Isso. Ficou legal, eu achei interessante. Pode crer. Não atrapalhou em nada e pra mim aquilo ali acrescentou na obra. Com certeza. Não atrapalhou a história, tá legal. Considerações finais, queridões? Cara, eu acho que temos que o pessoal tentar pegar o material pelo conteúdo do material e não só pelo formato, entendeu? Isso. É legal ter um capa dura na estante, não vamos negar que é legal, é interessante, é bonito, entendeu? É bonito. Só que tem material que tanto faz, o que tu vai ler não é a capa, tu vai ler o interior. Exatamente. Já diria que ele vai agitado, né? Nunca julgue um livro pela capa. Nunca julgue um livro. E tu, Lô, que tal? Cara, eu faço as minhas palavras finais antes do Regis, assim. Eu acho que geralmente Compre formatinho.
Nós somos Três Pontos. Eu sou o Regis. Eu sou o Apel Jornaleiro. Eu sou o Luan. Até mais.